Bom dia, crianças! Boa tarde ou boa noite, depende do horário que você está assistindo esse vídeo. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem e que vocês estejam se cuidando e se protegendo nesse momento. A pandemia, infelizmente, ainda não acabou, então é muito importante que a gente continue tomando todas as medidas preventivas de higiene, lavando as mãos diariamente com água e sabão, fazendo uso do álcool gel, do álcool 70, utilizando as máscaras para sair de casa, evitando qualquer tipo de aglomeração e, se possível, ficando em casa. Dessa forma, você se protege e protege também as pessoas que estão ao seu redor. E agora vamos começar mais uma videoaula aqui no nosso canal Portal Aba Digital. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, não perde tempo e já clica no botão de se inscrever para não perder nenhum vídeo. Acompanhe a gente também lá nas redes sociais, no Instagram, que sempre tem muito conteúdo bacana por lá acontecendo, pensado especialmente para você. Salva o nosso número também do WhatsApp, que é pelo WhatsApp que vocês vão receber os links das rodas de conversa. E agora, vamos para mais uma videoaula. Hoje eu vou contar para vocês uma história. Essa história que eu vou contar hoje, ela é inspirada em duas histórias. A história do Dom Quixote e a história do balé Dom Quixote. Então eu peguei essas duas histórias e criei uma terceira história, que é a que eu vou contar para vocês hoje. Era uma vez dois grandes amigos que passavam horas lendo livros e criando histórias. Ao imaginar essas histórias, eles misturavam a realidade com a fantasia e gostavam de ser chamados de Dom Quixote e Sancho Panza para viver as suas grandes aventuras. Certo dia, os dois estavam, como de costume, brincando de faz de conta, fantasiando mais uma de suas histórias, quando de repente eles encontram um livro. Curiosos, eles abrem o livro, mas não havia nada lá, nenhuma palavra, muito menos uma história. Então, eles decidiram criar uma história para aquele livro. Afinal, como poderia ser um livro sem histórias? As ideias vão surgindo e, aos poucos, eles criam as primeiras palavras. Quando, de repente, um forte clarão sai de dentro do livro e uma magia acontece. Em um piscar de olhos, eles estavam em um outro lugar. O livro era mágico e havia-os levado para um lugar encantado. Os dois caminharam um pouco e logo avistaram vários moinhos de vento. Uma brisa passou e o movimento dos moinhos pareciam grandes cataventos. Encantados com o tamanho do moinho, resolveram se aproximar e decidiram subir até chegar no topo. As hélices do moinho pareciam a de grandes aviões antigos e por alguns segundos eles imaginaram estar pilotando um grande avião. E a vista era simplesmente extraordinária. Havia muitas flores, um lago, muita grama, o lugar era encantador. Eles resolvem descer do moinho para continuar explorando aquele lugar. Eles acabam encontrando uma praça onde havia vários camponeses que vendiam frutas e legumes. Era um ambiente festivo, havia várias moças dançando e até um pintor
que se chamava Basílio e gostava de registrar o movimento da dança através de sua pintura. Basílio amava desenhar Kitty, a filha do dono da venda. Os meninos trazem novos ares para a praça, atraindo todos os olhares. Kitty oferece algumas frutas e os convida para dançar. Eles aceitam e ficam encantados com a alegria daquele local. A música chega ao fim e a dança termina. Em um piscar de olhos, eles estavam de volta e acabam percebendo que toda aquela aventura aconteceu no universo da imaginação. Eles voltam para casa, onde muitas outras aventuras os esperam, aquelas dos livros que eles gostam tanto de ler. E aí, vocês gostaram dessa história? Ela foi pensada exclusivamente para você. Então agora a gente vai fazer juntos um objeto cênico, um objeto que vai ser utilizado para dançar uma parte da história. Esse objeto é o catavento. Vocês já viram um catavento? Então a gente vai fazer juntos um catavento. Mas para isso a gente precisa de alguns objetos. Para a nossa aula de hoje, nós vamos precisar de alguns materiais para criar o nosso catavento. Nós vamos precisar de uma folha, pode ser qualquer tipo de folha, caderno, sulfite, jornal, revista, uma tesoura, um lápis, pode ser uma caneta também, ou uma lapiseira, ou uma canetinha, uma cola e uma fita crepe. Se você não tiver fita crepe, pode ser fita durex ou qualquer outro tipo de fita que você tenha na sua casa, certo? Agora você vai dar uma pausa nesse vídeo, vai procurar esses materiais e voltar aqui pra gente criar o nosso catavento juntos. Então vamos lá! A primeira coisa que nós vamos fazer é dobrar a nossa folha no meio, ok? Então eu vou juntar pontinha com pontinha da folha e dobrar esta folha no meio. E aí eu vou passar bem o meu dedo aonde eu dobrei para marcar bem a folha, para ela ficar bem marcadinha. Vou abrir a folha. Agora a gente tem uma linha dividindo essa folha. Eu vou cortar a folha em cima dessa linha. Então, corta com cuidado. Muito bem. A gente só vai utilizar um pedaço da folha, então o outro pedaço você pode guardar, ok? Viro a folha assim de lado e eu vou trazer a lateral da folha, ó, essa parte aqui, ó, a parte do lado, a lateral da folha, essa parte para baixo. Então eu trago essa parte para baixo, ó, a lateral eu vou trazer para baixo. E aí eu vou dobrar a folha novamente, passando o dedo, certo? Marcando bem a folha. Passa várias vezes para marcar bem a folha. E a folha ficou desta forma aqui. Perceberam que sobrou uma parte aqui da folha? Eu vou recortar essa parte, certo? A parte que não está dobrada. Então, eu recorto. E essa parte aqui que eu recortei eu não vou utilizar, certo? Então agora eu vou abrir a minha folha e aí eu vou perceber que ela está bem marcada, que tem uma linha cruzando essa folha, certo? Ó, ela tá bem marcada porque eu dobrei ela. Eu vou pegar bem na pontinha da onde tem a linha e vou dobrar novamente. Vou trazer para outra pontinha, ó. Então essa aqui é a minha linha, pego bem a pontinha e vou trazer
para a outra pontinha, certo? E aí, eu passo bem a mão. E agora, eu abro. E aí, vocês vão perceber que agora tem duas linhas bem marcadas, certo? Quase que formando um X, ó. Uma linha aqui e uma linha aqui, ok? O que a gente vai fazer agora? A gente vai recortar essas linhas, só que eu vou manter o meio, não vou recortar o meio, eu vou recortar só as pontas das linhas, mas vou manter o meio. Vamos lá. Então, recorta a ponta da linha, mas eu mantenho o meio, ó. Recortei uma ponta da linha e deixei o meio. Vou recortar agora a outra ponta. Recortei novamente, ó, e deixei a região do meio, não recortei o meio. Vamos lá para outra linha. Recortei e deixei o meio, ó, tá vendo? E a última linha. Recortei e deixei o meio, certo? Ó, então, eu recortei as linhas, meu papel vai ficar dessa forma aqui, mas eu mantive o meio sem recortar. Agora, a gente vai utilizar a cola, ok? A gente vai passar cola nas pontinhas do papel, mas não em todas as pontinhas. A gente vai passar em uma pontinha sim e outra pontinha não. Então, uma pontinha sim, outra não. Uma sim, outra não. Uma sim, outra não. Então, vai ficar assim, ó. Uma pontinha eu vou colocar um pouquinho de cola. Então, uma pontinha eu coloquei cola, a outra pontinha eu não vou colocar. Uma pontinha eu vou colocar cola. Agora, a outra pontinha eu não vou colocar. Uma pontinha eu coloco e a outra não, e uma pontinha eu coloco. Então, a nossa folha fica dessa forma aqui. Então, precisa prestar muita atenção na hora de colocar a cola, porque senão o catavento sai errado, tá bom? Então, vai ficar uma pontinha assim, outra pontinha não. Uma pontinha assim, outra pontinha não. Uma pontinha assim, outra pontinha não. E uma pontinha assim e a outra pontinha não, ok? É desse jeito que a gente passou a cola. Agora, a gente vai pegar essas pontinhas que estão com cola e vamos trazer bem para o meio, certo? Aonde a gente não recortou. Então, traz a pontinha com cola bem para o meio e aí aperta um pouquinho para a cola grudar. Trago a outra pontinha com cola, traz bem para o meio, aperta um pouquinho para grudar. E agora, traz a outra pontinha, aperta bem para grudar e traz a outra pontinha. E aperta bem para grudar essa cola. E o nosso catavento está quase pronto, certo? Ó, então, ele ficou desse jeito aqui. Agora, a gente vai precisar da fita crepe e do lápis, ok? Então, nós vamos pegar um pedacinho da fita crepe ou da fita durexo que você tem na sua casa, um pedaço pequeno, certo? E aí, a gente recorta. Vou colocar o lápis bem no meio desse pedaço de fita, certo? Desse jeito aqui. Vou virar o meu catavento, então tenho que esperar ele secar para ele não desmanchar, tá? E vou grudar o lápis atrás. Com cuidado para não amassar o catavento que a gente acabou de criar, ok? E ele vai ficar desse jeito aqui.
Você pode utilizar outros tipos de folha para fazer o seu catavento. Você pode pintar a sua folha, você pode utilizar uma folha de caderno, ou uma folha de jornal, ou uma folha sulfite, ou uma folha colorida. Você utiliza o que você tem na sua casa. É muito importante que você guarde o seu catavento, porque nós vamos utilizar na próxima aula. E essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, assim como eu. Então já deixa o seu comentário, é muito importante quando vocês deixam um comentário. Assim eu sei como que o vídeo foi pra vocês, se vocês estão conseguindo fazer o conteúdo, hein? Já curte esse vídeo e já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Acompanhe a gente também lá no Instagram, que sempre tem muito conteúdo bacana por lá acontecendo, pensado exclusivamente pra você.